Olá, amigos do YouTube! Mais uma vez estamos aqui para mais um Barion Isso é Jazz, comunicando a cultura autêntica do jazz em todos os tempos para vocês. Bom, conforme nós fizemos no vídeo Cantores, o vídeo 1 foi o anterior, hoje nós vamos abordar, continuando com os cantores, a partir dos anos 30, 40 e do pós-guerra. Nós abordamos as origens dos cantores, toda a evolução de todos, e hoje nós vamos então dar continuidade à evolução até os dias atuais. Só apenas uma breve recapitulação. As cantoras, lá atrás no vídeo das cantoras, nós vamos separar, as cantoras, elas apareceram primeiro por causa da race music, vocês lembram disso lá, né? Do cantoras de blues, e os cantores vieram depois, porque os blues que nós abordamos no último vídeo, que era o lead belly, o que se tem registro mais antigo dos cantores, dos homens, e os outros faziam o vaudeville. Nós mostramos aqui também o Al Jolson, e as cantoras eram mais fáceis, porque elas cantavam blues, o blues é música insinuante, música de cabarés, lá de Nova Orleans, tá? E os cantores cantavam blues, mas não tinha que se insinuar para ninguém, os homens, né? Não tinham para quem. Então, os homens vieram um pouco depois e de uma maneira mais tímida. Por isso que o lead belly, o mais antigo, e os outros vieram do vaudeville. Porém, né, nos anos 20, as bandas Dixieland foram aumentando, iniciou-se, então, os bailes. Nós também abordamos aqui os bailes das orquestras. Toda orquestra tinha as orquestras de brancos e a orquestra de negros. De branco era uma música dançante, e a outra também dançante, mas com conteúdo jazzístico, né? Aí que surgiu o Lindy Hop, né, a dança, e as cantoras, os cantores eram chamados de canários. Aí os canários, então, os cantores começaram a ter emprego nas big bands, bandas de baile. O blues, depois do lead belly, começou a ter mais cantores de blues. As próprias bandas tocavam blues, as bandas de negros, né? A banda dos brancos tocava música popular norte-americana. Ela que era que veio do vaudeville, a música popular norte-americana, que é diferente do jazz e do blues. Embora depois se incorporou tudo, mas nós estamos traçando uma árvore aqui, o tronco, para depois as ramificações, né? O central e as ramificações. Nessas bandas da era do swing, nos anos 30, proliferou tanto cantoras como cantores, né? E todos eles vinculados a orquestras, fossem orquestras de brancos ou orquestras de negros, orquestras de jazz. Assim foi Ella Fitzgerald, começou com orquestra, Sarah Vaughan começou com orquestra, Helen Humes, enfim, todas começaram orquestras, né? Todas. E os cantores a mesma coisa. Porém, começaram os pequenos grupos. Já para o final dos anos 30, da década de 1930, lá para o final, chegando perto da guerra, a era do swing
teve aquele boom inicial, 1934, né? Então, 1940, aquilo fervia. Mas então, veio a guerra e muitas dessas bandas acabaram, né? Muitas, não tinha emprego, né? A depressão dos anos 30 também influiu muito. E aí começaram os grupos pequenos. O blues, com aquela formação básica da bateria, do contrabaixo, acústico, contrabaixo ainda. O elétrico foi já nos anos 50 com o Leo Fender, tem a marca Fender até hoje, mas o Leo Fender é que introduziu o contrabaixo elétrico no jazz, na música americana. Eram aqueles grupos pequenos, os cantores de blues, né, com a sua guitarra ou seu violão, quer dizer, a guitarra elétrica, né, e o violão, que é em inglês, guitar é violão. E electric guitar é a guitarra elétrica que nós conhecemos aqui, que chamamos de guitarra. Então, com violão e guitarra, cantando seus blues e o grupo pequeno acompanhando. Veja, B.B. King, né? Lá ele com a Lucille, e toda a banda acompanhando e tal, mas em realidade é um grupo pequeno, comparando-se com uma big band de 20 e tantas figuras e tal, é um quinteto, é um grupo pequeno. Com antes da guerra e as bandas, as orquestras perdendo a evidência, os grupos pequenos começando a aparecer, houve uma falta de emprego para cantores, né? E eles começaram a partir para o solo. Alguns já faziam, mas não eram muitos. Todos eles eram crooners, né, das orquestras. E começou a ter o emprego a rarear, a guerra. Por isso é que é muito para os cantores, né? Tem o antes da guerra e depois da guerra. Isso é muito evidente no jazz vocal, né? Opções de empregos, e aí foram para o solo. Aqueles mais antigos, que estavam nas orquestras e tal, continuaram. Aqueles que nasceram fim dos anos 20 e durante os anos 30, quando a guerra acabou, eles já estavam com a opção de emprego já em grupos pequenos, né? Já era um pouco diferente, por isso que muitos de orquestras passaram para o solo e ficaram famosos. O próprio Frank Sinatra, que nós vamos abordar aqui, ele fazia parte do grupo vocal da orquestra do Tom Dorsey. Ele não era o cantor solo, né? Cantava, tal, mas não era o cantor, ele era da orquestra do Tom Dorsey. E outros tantos, né? E esses novos que nasceram nos anos 30, eles já, no pós-guerra, eles já entraram com essa formação pequena e de acompanhamento. Então, o cantor passou a ser o maior destaque. Os cantores partiram para o solo, tinha que ter acompanhamento, né? E se acompanhavam com pequenos grupos. Aí também começou a surgir o showman. Aqueles showmen que, no pós-guerra, foi muito prolífero, né? Muito. Las Vegas, nos anos 50, pós-guerra, Las Vegas incendiou, né?
Aquilo foi um estrondo. E muitos dos antigos e dos novos começaram a ter muitos empregos nos cassinos, claro. Não tem muito nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem Las Vegas, tem Reno, que é a capital do estado de Nevada, e você tem lá perto de Nova York, que é no estado de Nova Jersey, que é Atlantic City, onde o Donald Trump construiu o Taj Mahal, lá, né? O famoso Taj Mahal, que durante 7, 8 anos ficou fervilhando e depois acabou. Acabou. Desses cantores que começaram a aparecer, não com as orquestras, nós temos o Mel Tormé. Once it didn't matter, now you're doing wrong. When you pat her, I'm unhappy. Won't you take a day off, better run along? Pennies in a stream, falling leaves of sycamore, moonlighting in Vermont. O próprio Joe Williams, que nós abordamos no capítulo anterior, no vídeo anterior, ele também começou a ter uma carreira solo, gravou muito com Count Basie, o Frank Sinatra. I'll never laugh again. What good would it do? For tears would fill my eyes. Saiu do Tom Dorsey, né? Tem uma passagem, quem assistiu ao filme O Poderoso Chefão 1, quem assistiu, se não assistiram, vão lá, vai fazer uma propaganda aqui, vai lá para a Netflix, lá e tal, deve ter, Poderoso Chefão 1, vocês vão ver que o filme começa numa festa, e nessa festa aparece um ídolo, que é, claro que tem outro nome, mas era o Frank Sinatra, que foi pedir auxílio ao o chefão, o padrino, para colocá-lo num filme. Bom, idas e vindas aí, vocês assistem o filme, ele entrou no filme. Esse filme teve From Here to Eternity, quer dizer, a um passo da eternidade, o nome em português, o título em português, e Frank Sinatra queria tanto fazer, fez, ganhou como o Oscar de melhor coadjuvante. Foi um sucesso. E ele, Las Vegas, né, depois os cassinos lá, com a máfia, lá, os cassinos, aí formaram lá aquele quarteto famosíssimo lá de Las Vegas, né, que era o Sam Davis Jr., Frank Sinatra, Dean Martin, esses três cantores. E tinha o quarto, que não era cantor, não era nada, era o Peter Lawford. Esse não era nada, ele só era cunhado do John Kennedy. Ele era cunhado do John Kennedy, então, e teve um filme que eles trabalham, né? Nome em português, Oceano, um filme que eles trabalham, esse quarteto. E isso, em Las Vegas, eram shows e shows e shows, com todos esses aí, né? Dave, you may be my leader, but I'm gonna punch you right in your mouth. Under my skin.
in the heart of me. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. E outro, nós vamos colocar aqui para vocês tudo isso daí. Teve um cantor da época também, já não era das big bands, e que apareceu também nos anos 50, 60, que foi o Johnny Hartman. Tired of wearing cardboard in my shoes. Tired of wearing cardboard in my shoes. Wish I had a half soul to cover up the holes one through. Espetacular, né? Johnny Hartman. Tony Bennett, não podemos deixar de... Thank you very much. Just in time, I found you just in time. Before you came, my time was running low. Esse canta jazz, né? Teve um que o Jon Hendricks, ele também começou nos anos 50, e depois ele fez gravações e espetáculos solo. Mas eles começaram num trio, que era o Jon Hendricks, o Dave Lambert e uma cantora, Annie Ross. What a great day for shopping. I can feel money dropping. People, that's what I'm copping. Sold for sale. Espetacular, né? Vocalização, isso é uma dádiva para os ouvidos, né? Isso aí é um espetáculo. Né? Teve um também que lá daquela época, né, que ele de 1939, pois é, ele nasceu nos anos 30, então ele só apareceu nos anos 50, 60, né? E um dado interessante que ele faleceu agora, em abril deste ano, 2025. Andy B. Ele era filho de um pastor batista, né? Gravações com as duas irmãs dele, Sister B. E aqui também ele em solo, Andy B, também em solo. Promise kisses springtime that makes it no winter so long. You are the breathless ocean feeling that trembles on the brink of Nós temos aqui também, já chegando bem agora, praticamente contemporâneo, o Al Jarreau, esse é famoso, né? Famoso. Com esse nome, mas é que ele era filho de imigrantes, né? E aí nasceu nos Estados Unidos, americano, e excelente cantor, fusion, Al Jarreau. It's like diamond
it's a precious thing, and we never want to lose it. Tem um cantor que eu tive o prazer de vê-lo cantando no Blue Note de Nova York. Foi até interessante, eu fui a Blue Note, eu não conhecia, o nome totalmente desconhecido e tal, ele estava lá, ele arrumando o som e tal. Vamos assistir. Kevin Mahogany. Esse, vocês assistem, ouçam aqui, ele é espetacular. Cigarette holder, which wicks me over her shoulder. She digs me, I've gotten that satin doll. E não podemos deixar de falar dos brasileiros, né? Eu sempre cito músico brasileiro, cantor brasileiro, falei das cantoras brasileiras. Isso não podemos deixar porque foram muito importantes e espetaculares, né? Claro, são muitos, mas eu vou citar dois aqui que foram bastante conhecidos. Um foi um dos primeiros a irem para os Estados Unidos, o Calbi Peixoto. Calbi Peixoto, ele e uma cantora brasileira, Lenny Everson, faziam shows em Las Vegas. Calbi Peixoto, vocês ouçam aqui, espetacular aqui. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. Calbi é de uma família musical. Ele cantor, o irmão Moacir Peixoto, excelente pianista, era, né? E o trompetista, o Araquém Peixoto, espetacular. E outro que eu vou citar, que para mim foi o showman brasileiro dos últimos 50 anos, aí, ou 70 anos, eu não lembro de nenhum que magnetizasse tanto o público como ele, o Wilson Simonal. Esse é espetacular. Cantou, fez um dueto com a Sarah Vaughan e ele magnetizava o público. Ele era crooner dos bares lá no Rio de Janeiro e tal, cantando música americana, e ele pegou um pouquinho do sambalanço lá dos anos 50, né? Ele pegou e criou, como ele falava pilantragem. Então, aquela valsinha do meu limão, meu limoeiro, né? Que é uma valsinha, e ele botou a pilantragem dele lá esse, para mim, foi o maior showman. Tem uma passagem, ele tinha um programa na TV Record, São Paulo, dizendo que era show em si, si era a clave de sol, em si monal. César Camargo Mariano, o João Gutrio, César Camargo Mariano, Sabá contrabaixo e o Toninho Pinheiro bateria. Que no meio musical era Toninho Calças Justas, né? Mas era o Toninho Pinheiro, excelente baterista. É uma passagem que ele cantando aquela lá do meu limão, meu limoeiro e tal, e aí o público, a plateia com 600 pessoas, lotado aquilo lá no Teatro Record Consolação, antes do incêndio, cantando e tal, ele sai do palco, sai do teatro pela entrada lateral, a saída, entrada lateral, vai tomar um café no bar vizinho e o público cantando. E o trio lá tocando, o público cantando. Ele sai, toma um café, volta e continua cantando com o público. O público não parou de cantar.
E ninguém percebeu que ele tinha saído. É verdade. É espetacular. O filme dele, da história dele, conta isso aí. Eu, na época, né, eu assistia na TV Record, era Simonal. Vamos ver aqui com Sarah Vaughan. The shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and light the dawn. Também a música do molho, da pilantragem e tal, né? Que ele colocava na música. Esse era Wilson Simonal. Para mim, humilde opinião, não tem um outro showman que magnetizou, não houve outro showman que tivesse magnetizado tanto uma plateia de 600, 700 pessoas na época. Hoje, né, depois veio Maracanãzinho, e depois grandes eventos aí, e a tecnologia, telões e tal, mas um local fechado eu nunca vi. Cantando, e muito bem. Bom, tivemos aqui, então, os cantores. Chegamos aqui até nos cantores atuais, até um desse falecimento em abril deste ano. E Calbi Peixoto, também falecido, Simonal falecido, mas os brasileiros. Esta é a evolução dos cantores do jazz. O vídeo 1, até antes da guerra, e depois no pós-guerra, até a atualidade. Eu espero que vocês tenham apreciado, que tenha servido para elemento de pesquisa, porque vocês começam a pesquisar o que eu estou dizendo e aí vem ramificações e vocês vão encontrar uma infinidade de estilos e linguagens e tal. Eu estou aqui para contar como foi, mostrar um pouco o passado para que vocês entendam o presente. E daqui para frente, eu sempre digo, conheça o passado e você vai compreender o presente. Eu espero que isso tenha agradado. Não deixem de compartilhar, pelo amor de Deus, se inscrevam, dê aí o curtida, dê o like, pelo amor de Deus. Sempre aqui na companhia do meu grande amigo Joanir Maia, na edição, na gravação, áudio, vídeo, tudo. E prometemos estar de volta brevemente com mais um vídeo do Baryon Isto é Jazz, comunicando a cultura autêntica do jazz em todos os tempos. Até lá, se Deus quiser.